A carreira de um legionário romano da trincheira ao comando. A carreira de um legionário romano não era simples, nem garantida. Ela começava no anonimato, no esforço físico extremo e na disciplina absoluta. E para poucos, terminava no comando de milhares de homens. Esta é a jornada completa dentro de uma legião romana. Se gostou, acompanhe nosso canal, se inscreva, Senhores da Guerra, onde a história luta para existir. Após completar cerca de 4 meses de treinamento intenso, o recruta finalmente se tornava um legionário romano. Esse treinamento incluía marchas longas, combate corpo a corpo, manuseio de armas, construção de acampamentos e obediência total à hierarquia. A partir desse momento, seu futuro imediato não era igual para todos. Ele dependia diretamente de suas habilidades físicas, intelectuais e técnicas. Alguns seriam destinados às tarefas mais pesadas. Outros, se demonstrassem talento ou alfabetização, poderiam trilhar um caminho diferente dentro da legião. Mas todos começavam exatamente aqui, como soldados comuns, prontos para servir Roma. O legionário comum, Maialis. A maioria dos homens permanecia como legionário comum, conhecido como Maialis. Se o soldado fosse analfabeto ou não tivesse nenhuma habilidade específica, ele realizaria os trabalhos mais duros da vida militar. Cavar trincheiras, construir fortificações, abrir estradas, carregar suprimentos e cortar madeira faziam parte de sua rotina diária. Além disso, em campanha, era ele quem marchava quilômetros, carregando todo o próprio equipamento. Este era o destino da maioria dos legionários. Força, resistência e disciplina, recompensadas com salário básico e a esperança de sobrevivência. Primeira promoção. Imunes. Alguns soldados conseguiam a primeira promoção da carreira. Tornavam-se imunes. Esses eram legionários que possuíam habilidades específicas ou eram alfabetizados. Entre eles estavam engenheiros, médicos, armeiros, músicos e escribas. Por causa dessas funções técnicas, eles eram isentos dos trabalhos mais pesados do acampamento. Apesar disso, recebiam exatamente o mesmo salário que um legionário comum. O verdadeiro ganho estava no prestígio, no aprendizado e na chance de ascensão futura dentro da hierarquia militar. A categoria dos suboficiais. Principals acima dos imunes, surgia a categoria dos principals, os suboficiais da legião. Eles ocupavam cargos de maior responsabilidade e recebiam salários diferenciados. Alguns eram chamados de sesquiplicari, recebendo, 1,5 vezes, o salário normal. Outros eram os duplicari, que recebiam o dobro do soldo. Esses homens já estavam claramente separados da massa comum da tropa. Eles ajudavam a manter a ordem, a disciplina e o funcionamento diário da centúria. O Tesserarius, o chefe da guarda, era responsável pela segurança do acampamento. Cabia a ele organizar as guardas, supervisionar os turnos e transmitir a senha diária, conhecida como Tessera. Esse cargo exigia confiança absoluta, pois um erro poderia colocar toda a legião em risco. O Tesserarius era um homem atento, disciplinado e constantemente vigilante. Signifer, o porta-estandarte. O Signifer carregava o estandarte da centúria, chamado Signal. Mais do que um símbolo, o estandarte representava a honra, a identidade e a coesão da unidade. Além disso, o Signifer atuava como o tesoureiro, cuidando das economias dos soldados. Era um cargo de enorme responsabilidade, pois lidava com o dinheiro e o moral da tropa. Oti, o segundo em comando, Otio, servia como o braço direito do centurião. Ele auxiliava diretamente na liderança dos cerca de 80 homens da centúria. Durante o combate, o Otio mantinha a formação, corrigia falhas e assumia o comando se o centurião caísse. Era um líder prático, respeitado e temido. O portador da águia.
O Aquilífer carregava a águia da legião, o símbolo mais sagrado do exército romano. Perder a águia era uma desonra indescritível para Roma. Por isso, o Aquilífer era um homem de extremo prestígio. Recebia o dobro do salário e usava uma pele de leão sobre o capacete, destacando-se entre todos. Ele representava a alma da legião. O candidato a centurião, o Otio Espei Ordiniz, era o último degrau antes da promoção máxima dentro da centúria. Era um Otio que já havia sido escolhido como futuro centurião. Esse posto indicava confiança, mérito e experiência. O soldado estava prestes a mudar completamente de status social e militar. O auge da carreira. O centurião. O centurião era considerado a espinha dorsal do exército romano. Comandava uma centúria e era responsável pela disciplina, treinamento, combate e administração. Reconhecível pela crista transversal no elmo, pela armadura ornamentada e pela espada posicionada do lado esquerdo, o centurião era uma figura de autoridade absoluta. Além do prestígio, tinha acesso a melhores alojamentos e privilégios exclusivos. Poucos chegavam até aqui. O alto comando, cargos de nomeação acima do centurião, estavam os cargos do alto comando. Esses postos geralmente não eram ocupados por soldados de carreira, mas por membros da elite política de Roma. Prefeito do campo, prefectus castrum ou prefeito do campo, era o terceiro no comando da legião. Era o oficial profissional mais experiente, responsável por toda a infraestrutura e logística do acampamento. Nada funcionava sem sua supervisão. Tribuno Laticlávio. O tribuno Laticlávio era um jovem da ordem senatorial, em início de carreira política. Servia como segundo no comando da legião, preparando-se para o Senado romano. Legado. No topo estava o legado da legião. Nomeado diretamente pelo imperador, ele era o comandante supremo da legião. Geralmente servia por 2 a 4 anos e respondia apenas a Roma. Seu cargo misturava poder militar, político e administrativo. Encerramento assim era a carreira de um legionário romano, uma jornada que começava na trincheira, entre o suor e a poeira, e que, para poucos homens extraordinários, terminava no comando absoluto. Roma não recompensava todos, mas jamais esquecia aqueles que conseguiam subir cada degrau. Se gostou, acompanhe nosso canal, se inscreva. Senhores da Guerra, onde a história luta para existir. Se gostou, acompanhe nosso canal, se inscreva. Senhores da Guerra, onde a história luta para existir.